Bom dia, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Estamos começando aí mais um Dose Dupla. E por que não dizer da minha parte aqui, Marcelo, estarrecido aí com as revelações bombásticas das 8.000 páginas, com e-mails comprometedores, para dizer o mínimo, né, de um dos mais renomados, ou pode ser que a partir de agora seja outrora renomado, infectologistas do mundo, né? Vamos também falar aí do que está acontecendo com o inquérito dos atos antidemocráticos, que foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, que agora pede o seu arquivamento por falta de provas contra os supostos acusados. Dois assuntos, dois Marcelos, como sempre, temas polêmicos e atuais. Mas eu percebo que o papo de hoje vai ser bom, não é não, Xará? Bom dia, Marcelo Campos. Vai ser mesmo, vai ser mesmo. O primeiro dos assuntos a gente até poderia chamar de falsidade ideológica, mas o nome também seria muito bem-vindo para o segundo assunto. Afinal de contas, esses inquéritos, tanto dos atos antidemocráticos quanto o das fake news, são duas coisas totalmente fora dos princípios da boa democracia, além de serem ilegais e inconstitucionais. Na casa, seria a guardiã da Constituição. Durmas com barulho desse. É isso aí. Começando, Dose Dupla. O primeiro assunto do Dose Dupla de hoje parece ainda não ter despertado aí, né, a devida atenção da mídia, pelo menos aqui no Brasil, né? Que é a revelação do conteúdo cabeludo aí de inúmeros e-mails do infectologista mais conhecido agora como Anthony Fauci, né? Vamos chamar assim. E isso aí foi tema de destaque no Tucker Carlson Tonight, um dos programas mais assistidos aí da TV a cabo nos Estados Unidos, exibido pelo canal Fox News, que, aliás, é uma resistência, né? Que é um bastião do jornalismo aí, comprometido com a verdade e que se mostra que não é venal como os outros canais aí que a gente tem visto. Em resumo, para se ter uma ideia do que significam essas trocas de mensagens vindas a público na semana passada, o cientista simplesmente falseia aí diversas informações relativas, aí eu vou parafrasear a Bárbara do canal Te Atualizei, né? Informações relativas aí ao mal do flango frito, né? E deixa exposta a teia de interesses escusos, com vários afortunados. Mas esses afortunados, eu digo no sentido de grandes fortunas mesmo, né? Porque eles estão querendo controlar de maneira diabólica o destino das pessoas em todas as partes do mundo, que a gente está vendo. Aí aquela pecha de teoria da conspiração que foi dada àquilo que muitas pessoas já imaginavam, começa a cair por terra, né? No sentido de que não é mais teoria da conspiração, é prática da conspiração, né? A perspectiva de reprogramação global, que inclui aí um controle da população em grande escala. E aí eu posso dizer para você, tanto por eliminação quanto por restrição à reposição de contingente humano, e também da submissão ao regramento tirânico aí, sem precedentes da vida em sociedade, isso aí tudo foi efetivamente iniciado com a disseminação de um certo agente letal, ao que parece concebido em tubos de ensaio, e a difusão paralela aí de um medo exacerbado da morte, né? Mas o cara fez tudo isso, como a gente diz, ou dizem por aí, com respaldo científico, né? Isso é claro, porque, afinal de contas, o sujeito é uma autoridade e ele fala sempre tudo muito correto, né? E o que ele fala acaba virando lei. É verdade incontestável, né? Ou pelo menos era. Que bom, bem, Marcelo? Bomba mesmo. Olha, Marcelo, há bastante tempo as pessoas minimamente sensatas, né,
já não se deixam mais paralisar por aquele medo, aquela coisa enervante, né? E elas já vêm percebendo que tem algo muito, mas muito, muito errado acontecendo nas decisões que vêm sendo tomadas pretensamente em nome da salvaguarda da saúde das pessoas. Nunca foi pela saúde, a gente sabe disso. Mas, diz a sabedoria popular também, mentira tem perna curta. Também dizia Abraham Lincoln o seguinte, nesse aspecto: você pode mentir para todos por algum tempo, ou para alguns por todo o tempo, mas nunca para todos todo o tempo. Então, era realmente uma questão de tempo, né? É verdade. Agora, mas tempo que nem sempre trabalha a favor, né? Porque a demora na reação da imprensa brasileira e a própria tentativa de falsa demência por parte daqueles senadores lá do circo, né? Que assim a gente está chamando aí a CPI do Covid, me parecem claramente uma tentativa de ganho de tempo. Até que a esquerda, dona desse tempo, né, e desses dois espaços, a mídia e o parlamento, eu digo a esquerda que pensa que é dona do tempo, mas pelo menos é dona de dois espaços, a mídia e o parlamento, né? Ela possa consolidar e padronizar aí alguma narrativa que faça sentido na cabeça da militância aí, para servir de novo mantra, né? Ou então um discurso que force a barra para manter aí a percepção de que tudo continua não passando de teoria da conspiração, né? Essa vai ser a forçação de barra. Bem, de uma forma ou de outra, alguma coisa que, no final das contas, aponte para o presidente Bolsonaro, né? Que esse é o objetivo, de preferência deponha contra ele, para não perder o hábito. Né? Eu diria, quem sabe que não é o próprio Bolsonaro que é, na verdade, o destinatário de todos os e-mails do Anthony Fauci, né? Por meio do tal gabinete secreto, aquele gabinete que se reunia ocultamente, ninguém sabia, todas as quintas-feiras em local e horário conhecidos, depois da live semanal do presidente na churrasqueira do Palácio Alvorada, né? Aquela coisa. O gabinete paralelo não é o da Covid, da CPI, eu estou meio confuso agora com relação a isso. Aquelas reuniões cabulosas com Lula, com outras figuras aí, me parece que o gabinete paralelo tem outro lugar ali na praça. Aliás, Marcelo, tudo que a esquerda fala, apontando o dedo, normalmente é o que ela pratica, né? Sim. Isso a gente tem visto aí e é uma coisa recorrente. Então, a gente trabalha com duas CPIs, né? A CPI de fato e a CPI paralela agora. Vamos ver se alguém vai querer apurar alguma coisa com relação a isso. Mas você podia mostrar para a gente aí o que foi revelado em toda essa correspondência virtual no momento em que as vozes do Apocalipse preconizam aí uma quarta ola, né? Depois que os camaradas se viram aí sem pauta, né? Agora, só vou te pedir uma coisa. Fala cifradamente, que é para a gente não ter problema. Não, a moda agora é falar de cifras e em cifras também. Fala-se em cifras altíssimas, por sinal. Bilhões, trilhões, vamos lá. Mas é isso. Enquanto a CPI tenta reencontrar seu rumo, se é que algum dia houve algum, vamos lá. O que se descobriu aí, o que se revelou? Na verdade, parece que isso não foi um vazamento, esses e-mails tinham conteúdo basicamente disponível, onde os jornalistas foram encontrar, segundo eu também li. Não foi uma coisa assim, uma descoberta, Vamos lá. Primeiro, o flango frito não é natural, como também não foi permitido de ser desenvolvido na terra do Tio Sam, e por isso acabou sendo criado em laboratórios em terras flangoflitenses, de novo, com o permisso da Bárbara, né? Segundo, a hidroxicloroalda, né, nossa amiga, pode curar as pessoas de flanguite e tratamentos feitos com base nela. Terceiro, não existe essa transmissão assim automática, igual aquela do carro, né? Entre pessoas saudáveis. 4. Panos faciais não adiantam para as pessoas com saúde. É tudo apenas um teatro, uma pantomima. 5. O fecha-tudo não funciona. Aliás, nosso amigo veio passar, depois de ter fechado tudo lá em São Paulo, veio passar o fim de semana na piscina ali do Rio Palace. O hotel mudou de nome agora, lendo por vocês, né? A sunga não estava tão apertada, mas enfim, era ele. 6. Mas apertou para ele. Apertou para ele. Seu Zucchi e seus amigos high-tech
propositadamente promoveram desinformação sobre o flango. Isso também, acho que desde março do ano passado que a gente percebeu isso. Não fomos só nós, claro, mas muita gente. E se oferecendo, no caso, para censurar ponderações contra a narrativa oficial. 7. Não existem números confiáveis quanto aos abates dos flangos, em parte alguma. Nem aqui, nem... Bom, não vamos usar a expressão, lá do outro lado do mundo. 8. Crianças não são chegadas a flango-flito, como também aqueles que são saudáveis e têm passado pela experiência também não são de novo. Eles rejeitam o flango-flito. E 9, para terminar. Anthony Fausto reconhecidamente mentiu para o Congresso americano quando depois sob juramento. Ou seja, tão estarrecedor quanto revoltante o que a gente tem sabido. Não sei por quê, ou a gente até desconfia por quê, está demorando a pipocar aqui no Brasil. Agora, tem outra coisa que deixa a gente mais cético ainda, né, em relação a tudo que já foi dito e agora vem começando a ser desmentido sobre o flango-flito, aí, como você se referiu, são as recomendações que vêm aparecendo de organismos ligados à saúde e hospitais, mas, curiosamente, não de fabricantes, né? Isso quanto os diferentes relatos aí de efeitos adversos das picadas que o pessoal tem tomado, estão sendo verificados um pouco tempo depois das agulhadas, né? E isso não dá para você, Marcelo, eu te pergunto agora, a nítida impressão de que eles estão fazendo as pessoas de cobaia, que os ratos de laboratório estejam, na verdade, nos gabinetes de diretoria dessas corporações? Antes, os ratos de laboratório eram os objetos da experiência. Agora são os mentores das experiências, né? É muito sintomático que você não fale em tornar as pessoas sadias de novo. Você procura um meio de evitar que pessoas fiquem doentes. Mas espera aí, você não atua assim? Quando o cara tem diagnóstico de câncer, de pneumonia ou de alguma coisa assim, o que você faz? Você espera? Ou você sai atacando logo o problema para minimizar o dano e fazer com que a pessoa volte à condição normal de saúde? Isso é mais um fato que corrobora para essa ideia de que estamos todos sendo cobaias numa experiência de nível mundial. Onde isso vai parar, onde isso vai estar, é o problema. A gente também não sabe. Temos que torcer para que isso acabe logo. A própria revelação desses e-mails, acho que é um indício de que estamos perto do fim da história. Muita coisa vai acontecer e pessoas pagarão caro pelos erros e pelas ações desmedidas que tomaram, né? Há uma perspectiva aí de um advogado começar aí uma grande ação, né, contra isso tudo, né? Rainer Filmisch, que é um alemão, já falei dele até. Esse cara está com outros 1000 advogados, ele advoga na Alemanha e também na Califórnia, pelo menos lá, num dos Estados americanos, especificamente. Ele está juntando 10.000 médicos, além dele, com mais 1.000 advogados, e vem chumbo grosso no caminho. Isso ele fala desde junho do ano passado, ou seja, tem um ano que ele está trabalhando nisso. O cara vem juntando material, isso não é pouca coisa. É alto poder explosivo. Vamos ver, vamos aguardar e vamos passar para o nosso segundo assunto, né? Que também não deixa de ser explosivo, que é o famoso inquérito dos atos antidemocráticos. Essa semana, para surpresa aí de muita gente, o ministro Alexandre de Moraes ele retirou o sigilo do inquérito dos atos aí antidemocráticos, né? Segundo ele, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade. O Alexandre de Moraes ele decidiu retirar o sigilo do inquérito desses atos antidemocráticos que até então corria em segredo de justiça. Só que ele manteve a confidencialidade dos anexos. Tem sempre um senão, né, Marcelo? Alguma coisa, quer dizer, chegou-se a um ponto que não dá para fazer de conta que a coisa não existe e quando começa a ficar muito evidente, alguma coisa ele tem que soltar. Foi pelo menos isso, abriu o segredo de justiça, mas também é aquela história, né? A apuração foi aberta em 2020 a pedido da PGR, e estava investigando uma suposta organização financiada
por adeptos e simpatizantes do próprio presidente Jair Bolsonaro, de atos antidemocráticos partindo dessas pessoas, né, em todos os locais do país, né. Agora, foi a própria PGE que solicitou a abertura, agora ela está trabalhando para que o inquérito se feche, porque a Polícia Federal não identificou nada que apontasse para isso. Verdade. Quem vai decidir a respeito é o Moraes Alexandre Oglandi, né? Que é quem está por trás da história. Na verdade, o que existe aí? Existem alguns parlamentares que estão arrolados no processo, como investigados, que são Daniel Silveira, deputado federal pelo PSL aqui do Rio de Janeiro, preso, né? Que está com tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar, depois daquele vídeo que ele fez, o desabafo que ele fez, em nome de 215 milhões de brasileiros. Júlio do Amaral, deputado federal do PSL mineiro. Otônio de Paula, deputado federal do PSC também do Rio. Caroline de Tone, deputada federal do PSL de Santa Catarina. A Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. A Lê Silva, deputada federal do PSL de Minas Gerais. A Beatriz Kisses, deputada federal pelo PFL do Distrito Federal. O general Girão, que é também do PSL no Rio Grande do Norte. E ainda o José Guilherme Negrão Peixoto, do PSL de São Paulo, e a Aline Slotier, não sei a pronúncia, deputada federal do PSL do Paraná. O PSL, partido que elegeu o presidente e partido de apoio, quer dizer, tudo foi convergido para eles, né? Não te parece uma certa perseguição em relação a isso? Não, com certeza, acho que nem parece, é evidente, né? Porque você vê o seguinte, um presidente que a gente está vendo, que cumpre à risca a Constituição, né? Todas as decisões absurdas até contra ele foram cumpridas rigorosamente, porque ele respeitou aí a decisão de outro poder. Você vê o que estão fazendo aí nessa CPI, que é uma vergonha. Mas será que antidemocrático é só quem apoia o presidente? Tem alguma coisa em desconexão com a realidade, né? E você vê o seguinte, o vice-procurador-geral da República, que é o nome dele aqui, é Humberto Jacques de Medeiros, ele disse que o inquérito não conseguiu apontar a participação dos deputados e senadores nos crimes investigados. Os parlamentares, rapaz, chegaram a ter até sigilo bancário quebrado no curso das investigações. Agora, que isso não ia dar em nada, qualquer pessoa de bom senso que acompanha aí o trabalho dos deputados e dos senadores envolvidos nesse negócio já sabia, né? Eu só não sei se a PGR solicitou a abertura desse inquérito por convicção de que havia alguma coisa, ou então por pressão de algum ou alguns grupos. Todo mundo lembra aí que os chamados atos antidemocráticos eram pacíficos, né, com a presença até de crianças, pô. E de antidemocráticos eles não tinham nada, ao contrário do que a gente estava acostumado a ver aí nas manifestações de esquerda, que tinham inclusive a participação dos antifas e black blocs, que pichavam até apartamento de ministra do Supremo, enfim, isso ficou por isso mesmo, né? Esse pessoal do Supremo ficou mordido, é que algumas pessoas faziam referência a uma intervenção militar. E você sabe, né? Esse pessoal aí tem ódio de milico. Pois é. A PGR, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal entraram em roda de colisão. Quer dizer, a PF se viu, de repente, pega no vazio, o que eu tenho para fazer? Já cansei de fuçar e não achei nada. E não ia achar realmente. Né? Não faz sentido. Né? Essa convicção de que houvesse a participação de autoridades nisso. Houve realmente manifestações das pessoas, talvez de maneira... eu não diria que foi coordenada, claro que não, mas eu diria um pensamento comum que acabou sendo expresso pela internet. As pessoas deveriam invocar que os militares entrassem no circuito, porque é preciso colocar ordem no galinheiro, realmente precisa, e até críticas ao próprio Bolsonaro pelo fato de ele ser reticente em relação a isso. Como é que ele não toma uma atitude, ele está sendo ele toma porrada o tempo todo e não reage, como é que pode? Mas ele sabe que se ele fizer alguma coisa fora das 4 linhas, é cartão vermelho e tem um problema muito sério com isso. Então, ele está agindo com todo o tato, apesar de ele ser um cara estourado, como a gente sabe, e é ótimo que ele seja um cara estourado, acho que era disso que a gente estava realmente precisando. Ele está sendo comedido, está sendo muito bem assistido em relação a isso, e às vezes está dando linha na pipa, está dando corda para nego se enforcar. Pois né?
Eu acho que a história da CPI é um bom exemplo disso. É verdade. Agora, eu acho que o que incomodou mesmo esse pessoal, até citei ainda há pouco, foi que os apoiadores do presidente realizaram as manifestações que reivindicavam aí o uso das Forças Armadas. E aí os mais exacerbados aí, protestos eram para fechar o Congresso e o Supremo, né? Agora, qualquer pessoa, pela nossa Constituição, pode se manifestar livremente. E tem uma diferença aí muito grande entre dizer determinada coisa e colocá-la em prática, né? O crime é colocar em prática, dizer, todo mundo pode falar. Você vê aí o que a oposição fala, chama de genocida, chuta a cabeça, faz, e fica por isso mesmo. Ele pode. Ao longo do ano passado, o inquérito investigou ativistas bolsonaristas, servidores públicos e até legisladores, incluindo o filho, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, né? E o outro filho dele, que é vereador do Republicanos lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o Carlos Bolsonaro. O mais engraçado é que os atos antidemocráticos eles só são praticados por bolsonaristas, né? Aí você vê, como você disse, a PGR agora resolveu solicitar o encerramento desse inquérito. Você vê que quando uma coisa, aliás, começa errada, ela vai ter, até o fim, vai ter problema. Não tem como terminar certo. Pois é, não tem. E... Pode começar certo e terminar errado, mas você não consegue começar errado e terminar certo. É verdade. E o fim não vai poder, não pode ser outro, né? Em meio a esse embate aí sobre continuidade ou não da apuração, aí o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele determinou o fim do sigilo do inquérito com aquelas restrições que a gente já apontou aqui. Agora, vai caber a ele decidir se a investigação vai ser ou não arquivada. Para mim, no que depender dele, vai continuar, porque a questão não é técnica e é política, né? Você vê que o inquérito das fake news está aí há mais de ano e ninguém sabe de nada, nem os advogados das pessoas que estão sendo acusadas. Como eu disse, a questão não é técnica, é política e tem um objetivo: evitar que o Bolsonaro se reeleja. Isso está muito claro para mim, não sei para você. Eu também. A prorrogação indefinida, pelo menos por duas vezes, o Alexandre de Moraes prorrogou esse inquérito sem razão aparente, sem nada que justificasse isso. Aquela coisa, só quem escreve certo por linhas tortas é Deus, né? Então, talvez ele esteja fazendo essa escrita agora, porque as coisas têm, às vezes, parecido aos olhos da gente que está caminhando de maneira errada, mas, na verdade, isso pode levar a um bom fim. Em que sentido? Provando que as narrativas da esquerda, dos opositores do presidente, estão todas erradas, mostrando toda a falsidade, todo o teatro, né? Toda essa coisa mobilizada para se fazer descredenciar o presidente Bolsonaro, eleito com quase 60 milhões de votos, quase sem ter feito propaganda, inclusive. Quer dizer, existia uma intenção das pessoas em mudar um quadro reinante no país. Esse quadro está mudando, a gente está vendo sobre vários aspectos, a economia mudando, a ponto de o jornal Folha de São Paulo precisar da melhora como despiora. Como até existe. O verbo despiorar está no dicionário, mas é de um cinismo, é de uma disfarçatez sem precedente para fazer o uso de uma palavra dessa. Quer dizer, o cara parece que rasga o diploma de jornalismo, se é que o tem. Né? O cara trabalha na Folha desde 91 e escreve uma barbaridade dessa. Existe uma tentativa de se apagar os feitos que estão evidenciando o bom trabalho do Bolsonaro, o Nordeste, a questão da água, a questão de você acabar com os grilhões que sempre foram deixados nos pés e nas mãos dos nordestinos. O próprio Lula deixou, tinha tudo para ter investido lá e foi botar dinheiro em Cuba, Venezuela, Panamá. Verdade. Quer dizer, a libertação desses grilhões, né? A coisa de você mudar a cara do país, é disso que a gente está precisando, está ficando cada vez mais evidente, estão ficando sem discurso, sem narrativa, sem ponto de apoio, sem dinheiro, né? Porque acabou a mamata, e isso está deixando o pessoal com os nervos à flor da pele. É verdade. Agora, mas é sempre bom, o Marcelo, a gente lembrar, já que a gente falou do inquérito dos atos antidemocráticos, e esse foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, e também que agora quer encerrá-lo, né?
Mas teve um outro, que foi aberto pelo próprio presidente do Supremo, que na época era o Toffoli. E ele instaurou, através de portaria, um inquérito que deveria ter sido encaminhado para o Ministério Público, né, para poder investigar as tais notícias fraudulentas, as famosas fake news, né, as falsas comunicações de crimes, as denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações aí que estavam atingindo, segundo o inquérito, a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, né? E também por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo. Além disso, o inquérito das fake news queria fazer uma verificação da existência de esquemas de financiamentos, aí, de divulgação em massa nas redes sociais, que não descobriram nada, né, até agora. E é por isso que eu acho que ele não andou e vai se prorrogar, se prorrogar, se prorrogar até 2022. Porque, na realidade, eles estão preocupados com as questões que possam lesar ou expor a perigo a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito. Isso é uma coisa que passa muito na cabeça desses ministros, né? Que são extremamente corporativistas. Você viu as denúncias feitas contra o Toffoli, até o próprio Toffoli participou do julgamento, o que é uma aberração, né? Você vê que tem mais de um ano aí, esse inquérito permanece em segredo, foi prorrogado várias vezes, não chega a conclusão nenhuma. Para mim, essas fortes suspeitas não passavam, por ironia do destino, de fake news, né? E quem subsidiava o ministro Alexandre de Moraes, ou não sei nem se ainda continua subsidiando, era a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, e que eles recebiam informações do Luciano Ayan. Isso me parece uma coisa surreal. O que te parece, hein, Marcelo? O Luciano Ayan, que nem esse nome tem, né? O nome dele é outro, isso aí é um pseudônimo. Verdade. Né? Agora, quer dizer, esses dois que você mencionou, a Joyce e o Frota, ex-aliados de Bolsonaro, né? Caras que se elegeram graças à eleição do Bolsonaro. Eles acham que ajudaram o Bolsonaro a se eleger. Na verdade, eles se elegeram graças ao Bolsonaro. Você já, por essa declaração, você já vê que não batem muito bem da cuca, né? Pois é. Existe um fato grave por trás dessa coisa do inquérito das fake news, que é o atentado cometido dentro da prisão contra o jornalista Oswaldo Eustáquio. Isso precisa ser apurado, é um caso gravíssimo. Ele foi preso a mando do Alexandre de Moraes. Segundo ele mesmo denunciou, a denúncia foi feita junto com a mulher dele, ele sofreu tortura dentro da prisão, né? E, além disso, não sei se ele ficou propriamente paraplégico, mas ele está com um problema na coluna exatamente por causa disso. Ele está com tornozeleira eletrônica, com vedação de poder se comunicar com as pessoas, usar redes sociais e tudo mais. Você teve o Alan dos Santos tendo que ir para os Estados Unidos para não ter o mesmo destino. Graças a Deus ele escapou desse tipo de investida, porque era outro em cima do qual o STF iria em cima. Quer dizer, o STF é vítima, é promotor, é advogado, é juiz, é carrasco, é tudo. Ele se imbui de uma figura que usa o latim com muita destreza, mas para nada. Eles decidem até se vai ter ou não um campeonato de futebol do Brasil. Os caras resolvem tudo. Aliás, eu estou para fazer uma consulta para saber se um problema de circulação de tráfego que tem aqui na engenharia de tráfego, se eles também podem opinar e dar uma opinião abalizada, já que eles entendem de tudo e mais um pouco. Então, fica nisso. Existe um clima de terrorismo lançado em cima das pessoas como se elas não tivessem o direito de exercer sua liberdade de expressão. Você está sempre com uma espada sobre a cabeça com relação a isso. Será que o que eu disser, se eu não for censurado na rede social, o Supremo vai me processar porque vai me acusar de ter feito algum tipo de ameaça velada em cima do que eu faço? Não posso fazer uma crítica, não posso sacanear o cara, não posso dizer algumas verdades. Como é que fica isso? Como se trata isso? Então, você procrastina o inquérito indefinidamente para poder ter nas mãos falsas rédeas da situação? Difícil, né? E você tem no Brasil um aparato jurídico aí que permite, se um juiz, seja da Suprema Corte ou de instâncias inferiores, se sentir ofendido por alguém,
ele vai processar por calúnia, injúria ou difamação. Você tem mecanismos, né? Não precisa inventar Os instrumentos história, estão né? aí. Então, você vê que o negócio tem foco, né? E a gente sabe qual é o foco. Isso aí está claro. O problema é, como você falou aí, o STF acusa, investiga, julga e rompe com o que prevê o nosso sistema acusatório, né? Porque o Ministério Público ele acusa, a polícia investiga e o Supremo vai julgar, quando chegar ao Supremo, se chegar ao Supremo, né? Então, enquanto o STF continuar a praticar esse ativismo judicial, depois desse inquérito, você pode ter certeza que vai aparecer outro, porque eles tomaram gostinho, né? Agora mandam tudo e vão para cima de quem eles acham que não pratica a democracia, né? Numa visão muito distorcida, né? Diga-se de passagem. Mas o que fica é o seguinte: os ministros do STF não podem ser contestados e nem ofendidos, mas o presidente da República pode, né? E aí eles não fazem absolutamente nada. O STF, como instância maior da justiça no Brasil, ele é o guardião da Constituição, que é a primeira coisa que eles estão rasgando. E note-se que o STF ficou famoso lá em 2014. Ninguém nunca tinha ouvido falar, não que não tivesse ouvido falar propriamente, mas não se tratava muito de STF, ele não aparecia na mídia. Isso começou a acontecer depois do julgamento da ação penal 470, o mensalão, né? Aí que aquilo jogou os holofotes todos para cima dos ministros e exacerbou a vaidade deles com a capa preta, que é a coisa de super-heróis que resolvem tudo, podem tudo, mandam, desmandam, manda prender, manda soltar, aquela coisa. Eles, de repente, se imbuíram dessa figura e hoje são seres iluminados, são os iluministros, resolvem tudo, discutem qualquer assunto com qualquer pessoa. Agora também o ministro Barroso já mudou um pouco em relação à questão do voto auditável, porque se o Congresso aprovar e o Supremo referendar, tudo bem, o Supremo não tem que referendar nada. Claro. Existe uma Comissão de Constituição e Justiça dentro do Parlamento, exatamente para se fazer uma análise, para impedir que haja um deslize qualquer que faça com que uma emenda à Constituição seja aprovada com alguma inconstitucionalidade. Seria uma coisa sem sentido. Seria um nonsenso. Agora, então, já citado, existe uma série de coisas acontecendo. A própria CPI do Circovid fica tomando rumos diferentes. E foi determinada, imposta pelo Supremo, né? Imposta pelo Supremo, ou dizem que foi. O Senado não falou nada, fala tanto independência de ele nunca abriu a boca, cara. É um evento independente. A única coisa que parece que está acontecendo no Congresso, especificamente no Senado, é a CPI. Então você vê um achincalhe, quer dizer, um cara que agora já está colocando em dúvida se é realmente ortopedista, o tal do Otto Alencar. O cara distrata uma médica como a doutora Nise Yamaguchi, distrata a Maíra Pinheiro, distrata o ministro Queiroga, distrata o ex-ministro Pazuello. Isso se faz de maneira impune. Eles recebem resposta em cima de resposta. Os vídeos da nossa amiga Bárbara, do que atualizei, são ótimos para mostrar. Ela faz os exposes de tudo, você revê aqueles momentos mais dantescos, mais grotescos da história. E parece que aquilo não tem fim, poxa, e estão tentando uma coisa que não vai emplacar. Essa coisa, em cima do Bolsonaro, eles não vão conseguir nada. Nem o Congresso, nem o Senado, através da CPI, nem o STF. Eles bem que estão tentando, fazem todos os esforços, aquele infalível do Cebolinha contra a Mônica, são as tramóias do Dick Vigarista, são aquelas estratégias que definitivamente não funcionam. Como dizia o apresentador Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha, né? E com essa vergonha a gente encerra o Dose Dupla de hoje. Foi muito bom ter você por aqui com a gente. Obrigado pela companhia. E na segunda, ou melhor, na sexta-feira da semana que vem, nós estaremos de volta com mais 2 assuntos, os 2 Marcelos. Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu, Marcelo. Um abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Bom fim de semana.